Bom, pessoal, sobre o queriá, que os hebreus chamavam o ato de rasgar as vestes. As ovelhas, se a gente for pensar nas ovelhas, elas têm as vestes dela, crescem constantemente, por isso a necessidade de serem tosquiadas, né? Se as vestes são a cobertura o que esconde a nudez dela, a cobertura dos pecados dela, aquilo que expia ela, né? Pensando por essa alegoria, quando ela é tosquiada, pode ser entendido como um ato de arrependimento, porque a gente só se arrepende de coisas que estampam a nossa nudez, né? O que é a nudez? A nudez são os nossos erros, os nossos pecados, né? Aquilo que nos envergonha diante do Altíssimo, né? Com a nossa própria, porque aquele que não tem consciência do pecado, ele faz por ignorância, né? Então ele de certa forma tem o juízo aliviado. Mas quando tu toma consciência do bem e do mal e tu reconhece a sua nudez, que foi exatamente o sinal que aconteceu com Adão e Eva, né? A primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Então, quando tu conhece a lei do Criador e mesmo assim erra, isso sim é que é motivo de vergonha, né? Isso é reconhecer a nudez, saber entre o bem e o mal o que é estar nu e ficar descoberto, né? Então, o arrependimento está diretamente relacionado com isso, né? É quando as nossas vergonhas são descobertas, desde que a gente tenha consciência de que isto é uma vergonha, isto é uma nudez, né? Porque no Éden lá, os dois sempre estiveram nus e não se envergonhavam uns dos outros, né? Entre os dois, na verdade, né? Entre Adão e Eva, porque eles justamente não tinham a consciência, eles não tinham a vivência do que aquilo significava, né? Então a tosquia da ovelha pode ser entendido como isso, né? Quando a ovelha desliza num determinado uma determinada ordenança e portanto ela exibe a nudez dela. Esse que é o ato de tosquear, né? Então, portanto, a ovelha ela frequentemente é tosqueada e exibe a sua nudez, mas o pastor não. O pastor não é tosqueado, apenas a ovelha. A ovelha é a figura da gente, né? Mas o pastor é a figura única e, e exclusiva do Messias, né? Para entender um pouco o segundo capítulo do profeta Joel. Também na lei, em Levítico 10, né, está dito expressamente proibido pelo Criador que o sumo sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes, nem mesmo por luto por um parente próximo. Quer dizer, mesmo morrendo o pai, a mãe ou a esposa, ele não poderia rasgar as suas vestes de sacerdote em hipótese alguma, né? O sumo sacerdote a gente sabe que é a figura do Messias, né? E o, o Messias, a figura do Messias, né? Rasgar as suas vestes seria como dizer que o Messias teria nudez a ser exposta, né? Isso é tão absurdo quanto o pastor das ovelhas ser tosqueado no lugar das ovelhas, né? Então, o episódio que aconteceu com Caifás, né? E aí que a coisa fica interessante, né? Em Mateus 26, pôs uma pá de cal no sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio humano, né? Que era dentre os levitas, né? Da ordem de Levi, que foi insuficiente porque ele era temporário e ele tinha que ser substituído de um homem para outro, né? Porque o homem morre, desce a sepultura e apodrece, então precisa outro substituir o serviço no lugar dele, né? E com o perdão da palavra, né? O sacerdote, a Caifás, né? Que era o sumo sacerdote na altura do Messias, na verdade estavam ali Anás e Caifás, que eram parentes, né? Caifás ele fechou com chave de M, né?
o sacerdócio, porque que começou já com erro, né? O sacerdócio de Arão foi o que? Ele começou com a prostituição do bezerro de ouro, né? Ele começou assim e terminou com Caifás rasgando as suas vestes de sumo sacerdote na frente do Messias, acusando o Messias de blasfêmia, né? Quer dizer, ele descumpriu uma ordenança explícita da lei na frente daquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, né? Provando de uma vez por todas que o sacerdócio de Arão, esse sim, não tinha condição nenhuma de representar o Altíssimo, né? Desde o bezerro de ouro até Caifás rasgando as suas vestes. Né? E ainda como um reforço da dignidade do Messias, como nosso verdadeiro, único e eterno sumo sacerdote, é que nem mesmo depois de morto na prefiguração, morto na sua carne, né, depois do sacrifício, a veste dele foi profanada, né? As vestes dele como sumo sacerdote se mantiveram intactas, mesmo quando os soldados romanos, né, que também já haviam sido profetizados lá atrás, né, eles, nos Salmos, né, Salmo 22, eles lançaram sorte sobre a túnica que ele estava, porque a túnica era de um tecido de peça única, né? Então, portanto, eles não quiseram rasgar, e aí lançaram sortes ali para ver quem ficava com ela, mas o soldado que ganhou o sorteio, ele ganhou a peça inteira, né? Ele ficou com a peça inteira. Então, até nisso, mesmo ali aos pés do madeiro, né? As vestes dele, do Messias, se mantiveram intactas, né? Comprovando que na verdade é ele que é o verdadeiro sumo sacerdote, não dessa ordem, mas de uma ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque, né? Sem genealogia, sem a necessidade de ser da tribo de Levi, né? Porque ele era da tribo de Judá, e sobre a tribo de Judá não tinha nenhuma explicitação da lei a respeito de sacerdócio. Isso as cartas de Paulo explicaram para a gente muito bem, né? Então, esse ato aí lembra arrependimento, as passagens da Escritura com Jacó, com tantos outros, né? Até mesmo depois Paulo, quando quiseram lá, porque ele tinha feito uma cura na cidade de Listra, por exemplo, né? Já quiseram entronar ele como se fossem deuses, né? Na terra. Ele rasgou as suas vestes porque é um sinal de contrição e de humilhação, né? De uma maneira geral ao longo de toda a Escritura. Mas acontece que por mais que tivesse o coração contrito e que fosse um ser humilde, né, manso e humilde de coração, mas o Messias, a figura que ele representa, em hipótese alguma poderia estampar a sua nudez, né? Porque o autor da expiação dos pecados não pode fazer parte dessa figura, né? Então esses itens interessantes de que o sacerdócio não só temporário, mas teatral apenas de Arão, ele foi errado do início ao fim, né? E o verdadeiro manteve as suas vestes intactas até mesmo após a morte.